Boa noite a todos. Estamos realizando mais uma reunião pública do Centro Espírita Amor e Caridade, SEAC, e dessa vez estamos com o nosso irmão Paulo Cisneiros, que frequenta a nossa casa, o SEAC, e tem como tema para essa noite, Jesus continua presente, né? Nosso irmão terá 45 minutos na disposição, depois terá um momento para perguntas e respostas. Mas, a princípio, vamos fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, um tópico para a gente se harmonizar e já estar atento para a palestra que será seguinte. E o tema é o seguinte, com o título Diversidade, e a passagem é a seguinte: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar, de momento para outro, qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana, e por isso mesmo, a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Todas as atividades terrestres, enquadradas no bem, procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós outros, segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher pode funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Bem, meus irmãos, com esta mensagem, né, queremos deixar a reflexão para todos nós, nosso papel aqui na Terra, né, e a seguir vamos fazer a nossa prece de início da reunião, convidando a todos para que possam se concentrar e mentalizar o Mestre Jesus, e assim a gente possa, em sintonia com o alto, rogar: Senhor Jesus, pedimos a tua presença, Mestre amado, pedimos que nos abençoe e nos ilumine neste momento, e que assim, Senhor, possamos dar continuidade nos trabalhos da casa, com a tua paz, com a companhia dos espíritos amigos, com o nosso irmão Sapucaia, e assim, Senhor, que todos possamos ser dedicados na prática do bem, no crescimento espiritual e no consolo ao sofrimento dos nossos irmãos. Que a tua paz nos envolva e que possamos seguir em frente hoje e sempre,
Desta forma, Senhor, com a tua permissão e com a tua divina paz, damos por iniciada a reunião pública deste domingo, em teu santo nome. Que assim seja. E agora, meus irmãos, vou passar a palavra para o nosso irmão Paulo Cisneiros, né? Mais uma vez repetindo o tema Jesus continua presente. E a partir de quando eu passar a palavra, ele terá 45 minutos para a exposição do tema e após isso, 15 minutos para perguntas e respostas. E Paulo, a gente vai você vai ter 40 minutos, você estiver expondo. Nos últimos 5, né, quando for por os últimos 5 minutos, eu vou aparecer aqui para lhe avisar, né, para você ficar ciente do tempo, só para lembrar. Aí, quando concluir, a gente parte para os comentários e perguntas. Pode ficar à vontade e dar continuidade. Ok, meu irmão, muito obrigado. Dizer inicialmente da nossa alegria em estar inaugurando nessa encarnação essa nova era de falar em Cristo. Para mim é um motivo assim de alegria e regozijo nessa encarnação, porquanto nessa encarnação eu vou ter o privilégio, né, de ter nascido em um século e vou morrer e vou desencarnar em outro século. E isto quer dizer que entre esses 2 séculos eu pude perceber o quanto valioso esses ensinamentos edificantes trazidos por todos esses trabalhadores do Cristo, não somente no campo espiritual, mas também aqui no campo material, eles encarnaram. Então, aqui estamos nós, usando um artifício digitalizado para que nós possamos repassar esses aprendizados e fortalecer aqueles nossos conhecimentos. Eu não posso acreditar que isso aí se deu, ou isto se dá com o planeta Terra, cujo governador é o próprio Jesus. Eu não creio que isso aí se dá, que isso ocorre com a sua ausência, né? Em nenhum momento passa por minha cabeça que Jesus tenha deixado o planeta Terra, porque não há como, pelo que ele representa, pelo que ele é, pelo que o trabalho que, na realidade, foi posto em suas mãos para o plano Terra, pelo fato dele ter acompanhado até a própria Terra desde a sua formação, eu não creio que um gestor assim, num determinado momento, ele se afastaria. Eu creio que nós, na realidade, que pela nossa ignorância, é que nós nos afastamos, né? Por quê? Primeiramente, como nós vemos Jesus. Como nós vemos Jesus? Nós vemos Jesus com uma visão, vamos dizer assim, uma visão histórica. Jesus, aquele que, na realidade, desde o princípio, né? Desde o princípio do mundo, desde o princípio de todas as eras, nós temos notícia de que Jesus esteve por ali
trazendo os ensinamentos. Então, a gente fica com essa ideia, né, dessa passagem, desse personagem histórico. E todo personagem histórico, para os espíritos encarnados, é algo que fica, na realidade, distante. Ele não é próximo quando nós tratamos como personagem histórico. Então, essa forma de ver Jesus, na realidade, nos faz acreditar que Jesus não está entre nós. Que num determinado momento ele se foi e não voltou mais e deixou aqui alguém para dar umas continuidades sob a sua orientação. Mas vamos aprofundar um pouco mais essa ótica daí. Como nós analisamos Jesus? Pois bem, nós só analisamos Jesus pelos tempos passados, né? Ou seja, aquela conotação absolutamente distante da nossa realidade atual. Então, quando a gente se refere a Jesus, a gente se refere a Jesus há 2000 anos atrás. E aí, com essa ótica, o que acontece é que nós nos distanciamos dele. Bom, graças a Deus, a revelação maior para nós, trazida pelos Espíritos, né, o consolo trazido pela doutrina espírita, aí no século XIX, então para nós, vamos dizer assim, uma visão mais aproximada que nós temos de Jesus. O Espiritismo, na realidade, ele, com a sua forma de questionar através da filosofia, com a sua forma científica de apresentar agora um Jesus, e que a ciência agora nos coloca Jesus mais perto de nós. Então, a doutrina, ela traz os consolos, porque essa aproximação, na realidade, nos faz sentir-se mais acompanhado, não é? Muitas pessoas que se referem com Jesus como somente esse personagem histórico e analisam ele sob um ponto de vista de tempos passados, né? Então, ele continua distante de Jesus. Aliás, aquelas beneficência, aquele amor que foi trazido por ele ficou distante de mim quando eu coloco Jesus por uma ótica, né, de personagem histórica, né? Então, a doutrina, na realidade, a doutrina espírita, ela agora, pela conotação científica, né, nos mostrando que Jesus, ele está próximo de nós por tudo que existe na natureza, porque o que existe na natureza é obra do Pai. E sendo obra do Pai, foi esta obra que ele trouxe para nós, né, quando ele esteve caminhando junto e conosco. Então, as perspectivas científicas dos nossos dias, né, nessa perspectiva dos nossos dias, dessa perspectiva científica dos nossos dias, o cristianismo aparece na nossa história como um postulado científico, apesar de muitos não saberem dimensionar o seu verdadeiro papel. Então, quando nós, na realidade, percebemos que os milagres de Jesus
foram manipulações fluídicas, fruto da sua depuração moral, e que isso está ao alcance de qualquer um. Então, isso nós levamos algum tempo para poder entender isso daí. E, evidentemente, nós, ainda pela ciência, alguns conhecimentos nos escapam, né? Nos escapam e nos escapam de forma muito, vamos dizer assim, de forma muito fácil, em função da nossa ignorância e em função também dos nossos labores, né, na carne. Nós somos, na realidade, quando estamos na carne, nós somos assodados pelas coisas do planeta Terra. Ou seja, nós nos dedicamos às questões espirituais num tempo muito pequeno. E, evidentemente, por essa razão, nós passamos a não perceber, nem na ciência, Jesus perto de nós. Né? Os ensinos sobre a imortalidade, trazido pelo Espiritismo, e também as leis de causa e efeito, as características do corpo espiritual, né? E, acima de tudo, os ensinamentos morais trazidos pela codificação são fatos e são ensinamentos que podem ser, na realidade, entendidos e vivenciados e corroborados pela própria ciência. Não é? Jesus disse que não haveria nada que não fosse descoberto, né? Ou seja, tudo seria descoberto. E se tudo vai ser descoberto, é porque, em algum momento, nós vamos nos preparar para isso e vamos passar a entender melhor que, primeiro, Jesus, ele sempre esteve presente junto de nós. Porque se nós somos seres espirituais que navegamos temporariamente na carne, então, para que Jesus esteja perto de mim, não é preciso que fisicamente eu tenha uma imagem de Jesus junto comigo. Se eu caminho junto com os seus ensinamentos, então eu tenho Jesus perto de mim. Se porventura nós somos fiéis, né, à observância das suas leis, nós temos Jesus perto de nós, né? Então, na visão espírita, o que seria Jesus? Bom, Kardec colocou para nós de forma bastante clara. Ele é o modelo. Ele é o modelo, na realidade, vamos dizer assim, humano mais perfeito que Deus ofereceu para servir de nosso guia. Ele é o nosso modelo, ele é a nossa referência. Ele constitui, na realidade, o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, se na visão espírita Jesus é esse modelo e que, na realidade, ofertado pelo Pai, para que nós pudéssemos ter como referência na nossa caminhada evolutiva, então, evidentemente que na nossa prática do dia a dia, se nós queremos galgar os degraus da sabedoria, evidentemente nós temos que caminhar com Jesus. E não há uma outra forma, não há um outro caminho. Né? Os valores morais, a perfeição moral está em Jesus. Então, se porventura nós queremos e caminhamos para isso, e vamos chegar num determinado momento nesse estágio aí,
evidentemente que nós precisamos caminhar, né, com Jesus ao nosso lado, né? Então, ele foi, na realidade, Jesus colocado para nós, na visão espírita, ele foi o espírito mais experimentado, né, e maduro, que vivenciou os estágios de criação dos mundos, né? Os mundos. Ele passou pelo mundo primitivo, pelos mundos de provas e expiação, pelos mundos felizes, ele passou pelo mundo dos espíritos puros. Quer dizer, Jesus, ele teve junto conosco exatamente para poder mostrar para nós a essência dos ensinamentos do Pai. Não havia nenhuma outra forma, senão nós sentindo a presença dele e ele vivenciando os ensinamentos do Pai, nós teríamos uma oportunidade muito rica de aprendizado, né? Ele é responsável pela administração, né? Pela administração e evolução do planeta Terra. Esse papel foi incumbido para ele. Tanto que nós chamamos ele de o governador do planeta Terra. Pois bem, se por acaso ele tem essa, vamos dizer assim, ele tem essa conotação na história, na nossa história, não há como você se distanciar dele e atingir o seu objetivo. Não há como, né? Ele, até em determinado momento, ele corroborando, né, com esses ensinamentos, ele disse, olha, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, o caminho e a verdade é Jesus. Então, quando nós afirmamos que Jesus está presente, que Jesus é uma figura presente, que Jesus se encontra nesse mundo, nós vamos agora pegar alguns exemplos aí. Nós vamos pegar alguns exemplos aí para poder nós percebermos essa essência daí. Eu, ao longo dos meus 71 anos de 71 anos de vida, eu nunca vi partidas de futebol. Aliás, na década de 60, na década de 70, eu nunca vi times de futebol entrando em campo, jogador dar as mãos para orar. Eu nunca vi isso. Aliás, eram dois inimigos, os dois adversários. O que é que nós vemos hoje até nos campos de futebol? Nós vemos um respeito. Nós vemos jogador fazendo os seus gols e correndo para dizer que foi Deus, não fui eu, fui Deus, eu sou uma ferramenta. Ou seja, nós percebemos nos diversos esportes que nós temos aí a presença de Jesus. O respeito, né? A gente vê a fidalguia, a gente vê a profissionalização, né? E a gente vê o reconhecimento a Deus, né, por seu Filho Jesus, por aqueles atos cortês, né? Aqueles atos cortês, aqueles atos de respeito. Bom, no ramo dos negócios, o que é que nós vemos nos dias atuais? Muitas empresas no mundo praticando a oração antes das atividades laborais. Essa prática tem se enraizado nas empresas. Ora, mas não eram as empresas capitalistas,
Não eram as empresas que, na realidade, cultuavam o dinheiro, coisa até por algumas religiões colocada como demoníacas. Então, a gente vê nesses recintos, a partir de um determinado ponto para cá, particularmente a década de 80, 90 para cá, nós vemos as empresas, na realidade, praticando oração antes do início dos seus trabalhos. Então, mostrando para nós a presença de Deus, a presença de Jesus ali, naquele ambiente. Nós percebemos também, ao longo desse tempo aí, que também se modificou a questão da liberdade para discussão, até mesmo de alguns assuntos crísticos. Bom, nós ainda temos muita coisa para melhorar nesse campo daí, particularmente da questão ligada à intolerância religiosa, mas não há como não se reconhecer que nós já avançamos um bocado nesse particular aspecto. Bem, se nós queremos, na realidade, perceber Jesus, então olhemos a natureza. A natureza, ela é repleta de ensinos de Jesus, não é? Então, quando a gente percebe, né, em Hebreus, né, quando a gente lê lá em Hebreus que diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essa afirmativa em hebreu nos dá conta que nos dias de hoje nós estamos percebendo Jesus fora dos ambientes religiosos, fora dos pontos de luz. Como se os ambientes de trabalho, as escolas estejam se tornando também pontos de luz, porque ali se cultiva a palavra, se cultiva os ensinamentos crísticos. E a gente percebe claramente isso daí. E na natureza, então, a natureza ela é repleta. Nós poderíamos ficar aqui tempos e tempos aqui falando sobre a natureza e os ensinamentos de Jesus. É interessante que, por exemplo, nos girassóis, essa planta, essa flor, né, maravilhosa, linda, todos os girassóis, eles são voltados para o sol. É impressionante. E por que essa planta ela é voltada para o sol? Parece que ela busca a luz incansavelmente. Como nós estamos fazendo, o nosso processo de reforma íntima é a busca da luz. E se nós quisermos aprender a buscar a luz, é preciso que a gente tenha a paciência do girassol. O girassol está ali. Se chove, se faz sol, se não faz, ele está sempre naquela posição buscando a luz. Porque a luz, para ele, para o girassol, é a fonte de vida. Ela não reconhece outra coisa. É interessante como nós vemos também nos animais a busca do sol por entenderem na realidade, não da nossa forma, porque ele sabe que o sol proporciona bem-estar ao corpo dele. Então, não é raro você ver um gato, um cavalo, um cachorro, ele, na realidade, sentado ao sol, né, se fazendo absorvedor daquelas energias que, na realidade, reintempera o seu corpo e produz alguns alívios.
Bom, e aí olha para um bambu. Olha, o que é que o bambu nos ensina? Muita coisa que o bambu nos ensina. Primeiramente, se nós olharmos o bambu, ele nunca está sozinho. Ele é sempre um coletivo, mostrando que, na realidade, nós precisamos um dos outros. Foi isso que Jesus nos ensinou. Nós fazer sempre ao próximo, buscar ao próximo. A nossa obra é com o próximo, não é conosco. A caridade é para o próximo, não é para nós. E nós vemos que, na realidade, Chico Xavier, entre outros, sofreram amargamente isso daí. Né? Chico teve um irmão que morreu e ele não pôde fazer nada. E, no entanto, ele levava a cura para muita gente. E como ele, na realidade, até hoje ele ainda faz isso daí. Então, o bambu, ele também nos dá os ensinamentos de fé, de fortalecimento. Pode vir uma tempestade, ele se curva diante da tempestade, como se estivesse reconhecendo aquela força dali, ele se resigna, mas ele não quebra. Ele não quebra. Então, nós podíamos tirar muitas lições. Ele é cheio de nós, o bambu. É interessante, né? Nós não, nós somos cheios de eus. Né? Eu. O bambu não, o bambu é cheio de nós. Ou seja, tratando a coisa sempre assim, no coletivo. Nós poderíamos ficar falando aqui sobre muitas coisas dentro da natureza. Nós poderíamos olhar, por exemplo, o sândalo ou a flor de lótus. O sândalo, ele nasce nos lodossais. Mas, no entanto, apesar de nascer no lodossal, de viver no lodossal, de morrer no lodossal, na realidade é uma flor linda, perfumada. Ela proporciona o perfume a quem se aproxima dela. Não foi assim que Jesus fez? Jesus fez exatamente isso. Apesar da missão ter sido para ele dolorosa, ele teve que enfrentar os hipócritas, os fariseus, ele teve que enfrentar todo tipo de ordem e contra-ordem, mas ele fez com amor. Então, é o que faz o sândalo para nós. Né? Ele está ali naquele lodossal, mas se você se aproximar, ela lhe oferta o cheiro inconfundível. O cheiro inconfundível. Jesus, apesar de todos os sofrimentos a que ele foi submetido, de todas as injustiças a que ele foi submetido, até julgamento fajuto, contrariando todas as leis, ele não saiu daqui com raiva de ninguém. Ele, pelo contrário, ele disse: Pai, perdoa. Né? Eles não sabem o que fazem. Né? Pois bem, nós vemos Jesus, na realidade, também em outras coisas. Por que nós precisamos fazer ginástica? Por que nós precisamos de academia? Bom, existe mais academia do que igrejas, templos, como se nós precisássemos muito mais das coisas para o corpo do que para as coisas do espírito.
Mas isso é porque nós ainda estamos um pouco apegados à matéria. Haverá um momento na nossa trajetória que nós, entendendo melhor a essência de Deus, que é a nossa essência, porquanto temos sido feito à sua imagem e semelhança, nós vamos perceber que as coisas do espírito, elas são mais importantes do que as coisas da carne, porque as coisas da carne têm uma duração curta, pequena, daqui a pouco acaba. As do espírito não, continuam. Então, na questão da ginástica, por exemplo, a gente vai fazer ginástica de relaxamento, né, para que a gente possa relaxar, essas coisas todas. Mas, olha, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, isso lido, internalizado, vivenciado com fé, isso é um lenitivo para a alma. Isso nos deixa confiante em relação à nossa caminhada com Ele. Evidentemente que a nossa caminhada e é com Ele, ela sofre algumas ameaças no campo da nossa ignorância. No campo da nossa ignorância. Até porque na questão 918, né, do Livro dos Espíritos, porque sinais se pode, quando Kardec perguntou aos espíritos, por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Aí os espíritos responderam que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Pois bem, se por acaso eu não entendo a vida espiritual, então eu não estou caminhando com Jesus. Na medida em que nós estamos entendendo isso daí e sabemos que essas coisas todas colocadas no nosso caminho foram aqueles frutos que nós amealhamos, às vezes amargos, às vezes doces, mas que nós amealhamos e são frutos nossos. Quando nós entendemos isso daí, nós começamos a agir como o verdadeiro homem de bem. Né? Kardec diz que o verdadeiro homem de bem, né, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Quando se chega a um estágio desse daí, é porque estamos ombro a ombro, lado a lado com Jesus. Podemos até não enxergar, não ver, porque não sei que ponto isso aí pode ser importante. Ver ou não ver. Mais importante do que ver ou não ver é sentir. E a gente só sente quando a gente vivencia, né? Quando a gente vivencia. Se a gente quer fazer uma ginástica para melhorar a respiração, uma ginástica respiratória, por que temos que ir a uma academia? Por que nós temos que procurar um profissional, né, para isso daí? Aí
nos diz Jesus, né? Respire apenas a atmosfera de paz, de amor e de felicidade. E isso daí está em Hebreus da seguinte forma: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Todas as nossas imperfeições biológicas são consequências das nossas atitudes espirituais. Diversas doenças que somatizam no corpo físico, como diz Joana de Ângeles, é fruto do nosso destempero, da nossa desarmonia, da nossa raiva, ira. É fruto disso. Isso daí somatiza no corpo as endemias que normalmente nós, na realidade, nós produzimos em nós. Porque se nós cuidássemos melhor desse nosso instrumento, dessa nossa ferramenta de evolução, desse nosso transporte, se nós cuidássemos melhor dele, e nós só podemos cuidar melhor dele quando nós olhamos para o nosso espírito. Porque o que macula o corpo físico é exatamente o desequilíbrio, o destempero que nós proporcionamos ao espírito. As mágoas, elas ficam somatizadas ali no perispírito. Então, o próximo corpo que nós tivermos, ele será, na realidade, agraciado com todas as impurezas que se encontram ali no perispírito. E aí eles manifestarão os endemas próprios. Não é assim que acontece com o suicida, né? O suicida, ele, além da agressão à lei de Deus, ele, na realidade, ele proporciona, ele somatiza endemias que ele terá que, depois, na próxima vida, enfrentar. É o caso de surdez, é o caso de falta de memória, são muitos casos, dependendo do tipo, da forma com que ele tirou a sua vida, não é? Então, quando nós, na realidade, precisamos dos ensinamentos e nós não nos sentimos, na realidade, preparados para entender, então nós estamos distantes de Jesus. E as mensagens de Jesus foram, assim, vamos dizer assim, ligados à nossa essência moral, ligadas à nossa essência espiritual. Ele, num determinado momento, na passagem com Maria de Magdala, ele diz, é para nós que nós éramos impuros. Ele disse claramente, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, somos impuros. E é preciso que nós tenhamos a consciência, como aconselha Joana de Ângeles, que nós nos aproximamos da cura quando temos a consciência da nossa doença. Então, a cura fica mais próximo de nós quando nós nos conscientizamos que nós somos doentes. E Jesus falou isso para nós claramente naquela passagem ali, não é?
disse para nós que, bom, quem de vós que não tiver pecado, e atire a primeira pedra. E aí nós, na realidade, ficamos com aquilo dali gravado na nossa memória. E aí isso aí se soma a outros conhecimentos, né, da coisa do julgamento, não julgar para que não seja julgado, né? Aquela outra coisa de ver a palha que está nos olhos dos outros, mas não vê a trave que está em nossos olhos, né? Ou seja, quando nós nos afastamos desses ensinamentos daí, evidentemente que nós estamos distante de Jesus. E é essa a nossa pretensão, na realidade, quando nós nos propusemos, né, fazer uma reflexão sobre Jesus continua presente. Na realidade, não é uma pergunta, não é uma reflexão, é uma afirmação. Jesus continua presente conosco, porque aqueles que não tiverem Jesus presente, então está sem deriva, né? Está sem direção, está navegando em mares aí que ele não sabe aonde é que vai parar. Paulo Cisneros. Pois não. 5 minutos, ok? Pronto. Então, e aí para nós, vêm os ensinamentos dos Espíritos nessa obra redentora, nos relembrando e nos aproximando de Jesus pela ciência. O Espírito existe. A ciência quântica mostra para nós que os átomos eles podem se condensarem, mas também eles podem se materializar, eles podem, na realidade, se tornar matéria pela junção. Ele nos mostra que os espíritos, essa essência, ela tem cor, ela tem forma, ela tem cheiro, em função da sua qualidade vibratória. E essas formas, esses cheiros, essas cores, traduzem claramente também os espíritos. E quando nós ficamos distante desses conhecimentos, é como se nós, na realidade, estivéssemos sem nau, tivesse à deriva. E aí nós ficamos à mercê das nossas próprias pequenezas, né? Nós ficamos à mercê das nossas imperfeições. E aí, evidentemente, que nós ficamos longe de Jesus. Ou seja, nós até não vemos Jesus num gesto de perdão, não vemos Jesus num gesto de caridade, não vemos Jesus em alguém que se desculpa ou pede perdão por uma falta. Não vemos Jesus nem nas pequenas coisas e muito menos nas grandes coisas. Porque, efetivamente, o afastamento é provocado pela nossa dissonância em relação à nossa essência. Ou seja, perdemos o contato com a nossa essência espiritual. Jesus está sempre presente e é conosco. E nesse século, mais do que nunca, ele nunca esteve sequer um momento longe de nós. Cabe a cada um de nós, de acordo com as nossas experiências terrenas,
perceber e sentir isso daí. Muito obrigado, era a nossa mensagem de reflexão. Muito obrigado você, Paulo Cisneiros, pela maravilhosa palestra, explanação, assim, a explicação, né, dessa necessidade que precisamos ter de perceber o Cristo, né, que ele está realmente presente e como isso é importante para a gente, né? Bem, então, terminada essa etapa, vamos agora para a parte de comentários e também perguntas, que aqui temos no nosso bate-papo, né? A princípio, Cleide comentou e terminou com uma pergunta, onde ela diz que sempre senti Jesus junto, presente, mesmo quando era católica. O Espiritismo me mostrou mais e mais essa presença. Então, será que a fé não tem papel importante nisso? A pergunta que ela deixa para você. Se nós lembrarmos que Jesus nos esclareceu que a quem muito foi dado, né, muito será cobrado, evidentemente que é uma dádiva para nós percebermos, né, e sentirmos essa presença. É uma dádiva, é um compromisso, é uma responsabilidade. Mas, evidentemente, que nós não temos receio dessa responsabilidade, não temos. Ela não nos altera em nada, porque é da nossa essência. Nós já servimos o Cristo em outras ocasiões e, provavelmente, nessa encarnação, estamos servindo ao Cristo novamente. Então, nós não temos receio dessa responsabilidade, né? Ou seja, deixamos de ver o Cristo como sendo um fato histórico, deixamos de ver o Cristo como se fosse uma narrativa de um tempo e passamos a ver o Cristo porque nós percebemos a grandeza dos ensinamentos de amor que ele nos trouxe. Ok, obrigado. Vamos continuar aqui nos comentários. O próximo é o seguinte: infelizmente, na maioria das vezes, só lembramos de Jesus nos momentos difíceis de nossas vidas. Quando a gente recorre, né, a maioria das vezes, quando recorremos, as pessoas recorrem, por exemplo, à casa espírita, porque estão passando por algumas situações difíceis, né? Então, esse é o fato que nos faz lembrar um pouco de Jesus, né? Faz a gente levantar a cabeça para o alto para pedir aquele auxílio, né? A divindade. É verdade, é verdade. Aí eu me lembro daquela história que se conta do nosso querido Dom Helder Câmara, né? Dom Helder Câmara contava-se um fato dele, que a pessoa que trabalhava lá ia com ele, e tinha uma pessoa que todos os dias aparecia lá com uma receita que já estava amarelada, pedindo para ele dinheiro para comprar remédio. E Dom Helder Câmara dava. E aí esse assessor dele disse assim: Dom Helder, todos os dias essa senhora vem aqui pedir dinheiro para remédio. Olhe, a receita dela já está amarelada, de tanto ela usar a mesma receita durante muito tempo. Aí Dom Helder Câmara voltou-se para eles: mas meu filho, você não viu que ela está pedindo já, pelo amor de Deus? Então, eu creio que é isso. Nós estamos, né, e o Pai é misericordioso, né? Nós só estamos procurando na medida dos nossos interesses ou das nossas dores mais agudas. Mas haverá um momento, né, haverá um momento que nós o procuraremos sempre, a todas as horas,
sabe? E nós vamos nos fortalecer com isso daí, né? E nós vamos perceber a grandeza do amor dele. Hoje, talvez, nós não percebemos, nós queremos atender aquilo que nós chamamos de sofrimento, que na realidade seria depuração, não é sofrimento. Né? E a gente entende por sofrimento, aí daí a gente procura, e depois que a dor passa, aí nós nos afastamos. Mas haverá um momento lá na frente, né, que nós não vamos mais sair, né, da companhia dele, né, porque daí nós vamos entendê-lo em essência. Isso mesmo, exatamente. O comentário de Renata, ela diz que a caridade é para todos, inclusive para nós mesmos, pois Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? E Arthur enfatiza o trecho, né, de amar o próximo como a ti mesmo. Importantíssimo. Pois é a essência dos ensinamentos crístico, né? O amor é a essência. Né? Evidentemente que eu tenho que, nesse particular aspecto, sendo espírito encarnado, não é? Eu tenho que, na realidade, dosar bastante esse amor. Bom, primeiro que eu não entendo em essência o amor crístico. Ainda não. Eu ainda não entendo esse amor. Eu não me arriscaria a dizer que eu tenho percepção clara desse amor. Não, não tenho. Eu estou buscando entender esse amor e o que é mais difícil, estou tentando praticar esse amor. Então, para mim, espírito encarnado, eu tenho narrativas nesse mundo que são sociais, que, na realidade, em algum momento, me faz pensar de forma diferente dos ensinamentos crísticos. Isso é da minha, vamos dizer assim, é da minha condição vibratória. Eu não estou negando Cristo, eu não estou negando nada, é fruto do momento em que eu me encontro como nessa encarnação. Então, eu ainda preciso muito aprender, eu preciso muito entender, e eu preciso mais ainda praticar esse amor que foi ensinado, que eu sei que aí é o ápice da sua angelitude. Todos nós, todos nós precisamos. Cleide também comentou, né, sobre essa questão quando Jesus falou, né, que da nossa impureza, né? Ela comentou que essa consciência da impureza é o carro-mestre do grupo AA, dos Alcoólicos Anônimos, né? E vamos seguindo. Teve Alexandre Nunes parabenizou sua palestra, assim, acredito que todos gostaram muito. E eu queria só deixar mais uma pergunta, Paulo, que Jesus está constantemente, está presente, né? Constantemente, e a gente não consegue perceber, ou às vezes a gente se esquece facilmente, né? Como é que a gente poderia perceber mais essa presença e aproveitar? Porque o Cristo está aí para nos ajudar, né? No que a gente pedir, no que a gente rogar, isso eu não tenho dúvidas. Mas como é que a gente pode fazer para estar mais conectado com o Cristo que é presente? Olha, eu vou eu vou expressar a experiência, vamos dizer assim, muito de Paulo Cisneiros. Não vou dizer que seja totalmente minha, porquanto o padre Bernard ele tem uma parte muito forte nisso daí. Até mesmo o nosso querido irmão Alegria ia também, né?
fortíssimas contribuições. Ele nos fala que quando nós esquecemos Jesus, quando nós largamos da mão dele, é aí que a gente, na realidade, se degrada. Ou a gente, na realidade, a gente perde um pouco da caminhada. Então, eu usei a expressão foco, força e fé. Ou seja, um 3F, na realidade, que quando nós colocamos, na realidade, foco naquilo que nós queremos. Então, amarás o teu próximo de todas as tuas forças, de toda a tua glória, e ao Pai, né, como a você mesmo. Então, quando eu coloco foco nisso daí, evidentemente que eu levo mais tempo para me afastar de Jesus. Quando eu aplico isso com força, querendo, na realidade, na certeza, e agora vem a fé, na certeza que isto daí é o caminho, é a verdade que me foi colocado, então eu não perco mais tantas oportunidades, sabe, de crescimento, não perco. Evidentemente que nós associarmos a nossa vida profissional, pessoal, não somente criar isso para a nossa vida religiosa, não, não. Nós temos que criar isso, um padrão de comportamento, né, em todos, onde nós estivermos, né, aí é que seja visto, na realidade, um homem de bem. Pronto, um homem de bem na pura expressão que o Evangelho nos coloca. Né? Então, agora isso precisa foco, força e fé, para que a gente possa, na realidade, não perder os poucos frutos, falo de mim próprio, os poucos frutos que nós já coletamos nessa caminhada. Perfeito, maravilhoso. Bem, só temos a agradecer, meu irmão, mais uma vez, pela sua maravilhosa contribuição com a nossa reunião. E temos ainda 2 minutos e 30 segundos. E se quiser fazer as considerações finais, algumas palavras, pode ficar à vontade. Eu gostaria. Na realidade, nós queríamos era agradecer a oportunidade de nós estarmos por um processo digitalizado, nós estamos marcando, quebrando uma barreira. Nós estamos, na realidade, rompendo uma barreira e isso acrescenta em nós o conhecimento. Ou seja, o degrau adiante que nós estamos vivenciando. Não há o que, na realidade, colocar somente as questões negativas sobre qualquer tipo de endemia ou pandemia. É preciso que se coloque, na realidade, a visão espírita, que é uma visão universal, que é uma visão também científica, para poder clarificar. Nós estamos vivendo um momento de glória, vamos assim dizer. Estamos todos nós, cada um nos seus aposentos, cada um nas suas casas, mas não estamos deixando de falar naquele que nos criou, naquele que nos guia, naquele que nos aguarda, na realidade, com um grande banquete celestial. Nós estamos, cada um, usando o seu equipamento, as suas redes de internet, usando as tecnologias de comunicação para poder nós falarmos do Cristo. E isso
nós estamos vivenciando pela primeira vez no mundo. Tenham a certeza disso. E isso, na realidade, nos coloca em uma forma com responsabilidade. Se nós temos no nosso grupo aqueles que tinham dificuldades de entender o que era processamento de dados, hoje essas mesmas pessoas estão utilizando uma tecnologia digitalizada que é a mais avançada que nós temos no planeta Terra. Então, nós só temos que agradecer a Deus, só temos que agradecer a Jesus, aos nossos mentores, guias espirituais, aqueles que estão sempre conosco, de manhã, de tarde, de noite, em nossos sonhos, estão sempre conversando e é conosco em horas até que nós nem nos apercebemos, mas Ele quer nos avisar que Jesus está perto de nós, está presente conosco, que nós não esqueçamos a nossa essência. Muito obrigado, um grande abraço fraterno e rogar sempre a Deus que seja paz em nossos corações, para que a gente possa ver a nossa essência e que seja luz em nossos caminhos, sempre. Que assim seja. Bem, muito agradecido mesmo, todos nós. E agora eu vou só finalizar a nossa reunião. Nosso irmão já fez a nossa prece, com certeza, tá certo? E assim, Senhor Jesus, só temos a te agradecer, Senhor, por mais este momento de aprendizado e de reforço que precisamos ter para aproveitar a tua presença, Jesus. Nos ilumina, nos abençoa. E com a tua paz, Senhor, a tua permissão, damos por finalizada a reunião pública virtual desta noite. Em teu santo nome. Muito obrigado, Pai. Nos conserva na tua paz em nossos lares. Que assim seja. Assim seja.